Olá, sexto ano. Estamos aqui de volta agora com o capítulo 3, nosso livro de história, Os Primeiros Povoadores da Terra. Então, nós vamos iniciar falando sobre as teorias a respeito da nossa origem, né? A origem do ser humano. Nós temos duas explicações, certo? Muito conhecidas. Uma de base religiosa, que é o criacionismo, e a outra de base científica, denominada evolucionismo. Então, é o seguinte: o criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um criador, né? Então, assim, nessa perspectiva aqui, criacionista, está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, islamismo, cristianismo. No cristianismo, por exemplo, lá no livro de Gênesis, diz que Deus fez o homem, né, à sua imagem e semelhança, e que ele dominaria, né, todos os outros animais, certo? Então, isso está no livro de Gênesis, que confirma o criacionismo. Já o evolucionismo, ele defende que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução, né? Então, assim, o principal teórico do evolucionismo é um cientista inglês chamado Charles Darwin, e ele diz que todos os seres vivos, né, são resultado desse processo de evolução. Para ele, os seres vivos eles se originaram de formas mais simples de vida e estão em permanente evolução. Então, assim, segundo essa teoria, né, ao longo do tempo ocorreram no ambiente, né, várias alterações, e com isso os indivíduos que apresentavam, né, características favoráveis à sobrevivência permaneciam, viviam por mais tempo, né, se reproduziam, enquanto aqueles que não conseguiam se adaptar, né, eles morriam antes mesmo de se reproduzir. A isso ele chamou de seleção natural, né? Então, assim, pode ter sido o caso, por exemplo, do mamute, que talvez tenha passado por essa seleção natural, né? Por conta até das mudanças climáticas, a preguiça gigante e outros tantos animais que foram extintos, né, há muitos anos. Bom, vamos então falar sobre os primeiros hominídeos, né? Os primeiros hominídeos, eles estão relacionados ao evolucionismo, né? Ainda é sobre o evolucionismo que estamos falando. E segundo essa teoria evolucionista, os seres humanos eles pertencem à ordem dos primatas. Então, os primeiros hominídeos, eles se originaram dos primatas. Os primatas, eles eram mamíferos, né? Mas assim, com capacidade de agarrar, eles tinham algumas características humanas, certo? Bom, depois nós temos o Australopithecus. O Australopithecus também era um tipo de hominídeo, né, que viveu há mais ou menos 5,5 milhões de anos atrás,
também tinham características humanas, como, por exemplo, eles andavam eretos, né, sobre os dois pés. Aí nós temos aqui o Homo, que surgiu há cerca de 2 milhões de anos. Este sim pertence à espécie humana. E temos aqui, por fim, o Homo sapiens sapiens, que surgiu há cerca de 10 mil anos, certo? Ele desenvolveu a fala e outras habilidades, e isso garantiu a sua sobrevivência. Então, assim, o Homo sapiens sapiens, ele costurava, né? Ele sabia esculpir, tocar. Então, assim, por conta de suas várias habilidades, ele conseguiu sobreviver, né, a essa seleção natural. Lembrando uma coisa, pessoal, que cada espécie de hominídeo, ela tem a sua história, certo? Não há indícios de que uma espécie tenha gerado a outra, não há indício disso. O Homo sapiens sapiens, ele surgiu há mais ou menos 100 mil anos, como nós já falamos, mas ele chegou a conviver com o homem de Neandertal, por exemplo, né? Então, assim, os cientistas ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa da nossa espécie, certo? Inclusive, há até um equívoco, certo, em relação a essa evolução, que há quem diga equivocadamente, né, que o Homo sapiens sapiens se originou, é uma evolução do macaco, e isso está errado, porque a ciência não confirma isso, certo? É um equívoco, ok? Então, assim, o fato é que os macacos, eles se originam, são primatas, né? São mamíferos, e o Homo sapiens sapiens também são originados de primatas. O que quer dizer, né? Pode haver há uma hipótese que dos mamíferos que se tem hoje, os que mais se assemelham os grupos de primatas, né, são os macacos e o Homo sapiens sapiens, o que não quer dizer que o Homo sapiens sapiens seja uma evolução do macaco. Não é. Tá bom, gente? Só para esclarecer esse equívoco. Então, seguindo aí essa última foto, a do Homo sapiens sapiens, né? Continuando aqui, nós vamos estudar 2 períodos interessantes da chamada pré-história, né? O Paleolítico, certo? Vamos ter aqui algumas características do Paleolítico, como o nomadismo. Eles eram nômades, o que quer dizer que o homem que viveu no Paleolítico, ele não tinha uma moradia fixa, certo? Ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, de mel, certo? E ele fazia instrumentos rudimentares, feitos de pedra, né? Como essas que nós estamos apresentando aqui. Algo interessante também ocorrido no Paleolítico foi o domínio do fogo, certo? Antes ele não tinha esse domínio, ele só tinha contato com o fogo quando caía um raio, pegava fogo em algum lugar, assim, através de um fenômeno natural mesmo, certo? E ele não tinha o domínio. Então,
há mais ou menos cerca de 500 mil anos, é que ele descobriu como produzir o fogo, né? Então, uma das técnicas que esses homens utilizavam era justamente bater uma pedra na outra para conseguir uma faísca, né? E então produzir o fogo. Então, o domínio do fogo revolucionou a vida do Homo sapiens sapiens, né? Lá no Paleolítico, porque com o fogo ele conseguia se aquecer, né? Nas regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais, cozinhar alimentos. Então, foi assim uma revolução do período paleolítico. E nós vamos agora conhecer um outro período, que é o período neolítico. No período neolítico, nós vamos ver o sedentarismo, vamos saber por que o homem se tornou sedentário no neolítico, e vamos ver também que eles começaram a fabricar instrumentos de pedra polida. Eles tinham esses instrumentos com a pedra polida, tinha maior durabilidade, certo? E eles faziam diversos instrumentos, até para usar como armas, para matar bisões, mamutes, né, caçar, fazer esse tipo de caça, pescar também, certo? Então, esses instrumentos vieram a facilitar a vida do homem no Neolítico. E também isso porque eles faziam com a pedra polida, né? A pedra polida, ela era mais durável. Então tinha também, eles conseguiram fazer instrumentos como machado, né? Com a pedra polida, ele deixava a pedra bem cortante, né? Então eles já conseguiam derrubar árvores, faziam enxada para limpar terreno, foice para cortar mato, né? Então tudo isso foram descobertas de novos instrumentos de trabalho. A cerâmica também foi muito importante no período neolítico, mas antes vamos falar aqui um pouquinho sobre a agricultura, né? Então, a agricultura foi a maior revolução do período neolítico. Mais na frente, nós vamos ver por quê, né? E a agricultura foi justamente ela que proporcionou esse sedentarismo ao homem, né? Então, com a agricultura, a domesticação de animais, eles não precisavam mais ficar migrando de uma região para outra em busca de alimento, certo? Há quem diga, há pesquisas também que levam a crer que a agricultura foi uma observação, né? Começou a partir da observação das mulheres do bando, né? Então, enquanto eles saíam para caçar, elas ficavam com as crianças e elas observavam que os passarinhos, onde eles só largavam as sementes, nasciam, né? E até os alimentos também que tinham semente, que elas alimentavam os filhos, elas observavam que naqueles locais também nascia, né? Então, com isso, elas mesmas foram fazendo isso, foram enterrando as sementes e observando os resultados. Bom, a cerâmica também foi bastante importante, porque uma vez que o homem praticava a agricultura, ele precisava também armazenar, né, os cereais, transportar os cereais, não é isso? E esses recipientes também, com eles cozinhavam os alimentos. Só voltando aqui um pouquinho, pessoal,
é válido lembrar que o crescimento da população no Neolítico foi tremendo, né? Justamente por conta de todas essas técnicas, né, que foram sendo aprimoradas, certo? Depois o sedentarismo, a agricultura, a domesticação de animais. Então, com o aumento do alimento também, através da agricultura, os homens passaram a viver mais, né, e melhor. E com isso, o aumento da população. E só revisando aqui rapidinho, voltando aí um pouquinho para as temperaturas elevadas, né? Por que é interessante falar sobre elas? Porque foram essas mudanças climáticas que ocasionaram o desaparecimento de alguns animais que eram acostumados a climas frios. Então, essa escassez de carne influenciou a busca por outras fontes de alimento, né? E, consequentemente, ao desenvolvimento da agricultura e também à domesticação de animais. Por fim, nós vamos ter aqui a idade dos metais, certo? Foi mais ou menos por volta de 5.000 anos antes de Cristo que os humanos, eles desenvolveram a metalurgia, né? E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, descobriram a técnica de fabricação de bronze, né? Porém, pessoal, o primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre, tá? Não foi o bronze. O bronze, na verdade, era justamente a mistura, né, do cobre com o estanho, né? Então, o resultado dessa mistura é o bronze, certo? Então, por volta de 1300 a.C., eles aprenderam a fundir também o ferro e aperfeiçoaram os instrumentos de guerra, né? E também os instrumentos agrícolas. Aí nós temos algumas lanças, certo? Resultado do trabalho com esses metais, ok, pessoal? Então, com isso, com todos esses instrumentos, né, com o manuseio, com o uso dos metais, foi possível aumentar a capacidade de produzir também alimentos e não só de produzir alimentos, mas também de defender o seu território. Então, é isso, pessoal. Façam a leitura do livro da página 36 até a página 47, tá bom? Bons estudos, um grande abraço a todos vocês e estamos com saudades, tá bom? Até a nossa próxima aula.